Olá, sejam bem-vindos ao meu podcast. Conversando é que a gente se entende. Eu sou Robson Júnior, radialista, farmacêutico, instrutor de oratória e terráqueo apaixonado pelo que faz. Hoje eu resolvi contar a história. Não dá para contar história sem incluir uma boa piada. Opa, nesse erro eu não vou cair. Vocês podem não rir e aí eu não tô afim de chorar por isso. Bem, tem uma música da Rita Lee que faz críticas ao modismo. Eu quero falar de moda. Se não me falha a memória, a música é Agora é Moda. Ela dizia: agora é moda sair nua em capa de revista. Agora é moda pichar a vida de artista. Já ouvi isso. Agora é moda bionicar o corpo inteiro. Agora é moda culpar o mercado estrangeiro. Dance, dance, dance. Dancei. Esse é um trecho da letra da música da Rita Lee. Parece atual, não é? Sair nua em capa de revista, pichar a vida de artista, bionicar o corpo inteiro, culpar o mercado estrangeiro, mas ela foi escrita nos anos 70 e ainda nem tinha internet, gente. Espera aí, mas não é disso ainda o que eu quero falar. A palavra da hora é podcast. Vou lá no Google, dou OK e lá vem a resposta. Podcast é um arquivo digital de áudio transmitido através da internet, cujo conteúdo pode ser variado, normalmente com o propósito de transmitir informações. Diferente dos feeds de texto, os podcasts são feeds de áudio, ou seja, textos para ouvir, de uma forma bem simplória. Mas as pessoas também perguntam: o que é e para que serve o podcast? A resposta do Google é imediata. O Google Podcasts é o novo reprodutor de podcasts oficial do Google para Android. O app permite ouvir a mídia digital bastante similar aos programas de rádio e que tem ganhado notoriedade nos últimos tempos. Na tela inicial do aplicativo é possível localizar os podcasts que o Google te sugere. Acabei fazendo propaganda do Google. Tudo bem, é uma troca. Bem, estes são conceitos. Eu não sei se você está ouvindo o meu podcast em smartphone ou notebook ou os antigos PCs. Muita gente ainda usa o PC, não é? Mas espera aí. O podcast é originalmente criado a partir de um áudio, certo? Então eu posso arriscar dizer que é como se nós cortássemos um trecho de um programa de rádio com uma edição mais enxuta, trilhas legais, tempo menor, e disponibilizássemos em um ambiente ideal, principalmente o smartphone, até por uma questão de mobilidade. Pode ir dentro do bolso de uma camisa, numa cabeceira conectada ao som do carro, muito prático, numa montanha, ou pode ser ouvido numa caminhada, mais prático impossível. Interessante a força da linguagem do rádio, você concorda comigo? Aquele bichinho de morte anunciada tantas e tantas vezes, e que continua vivo, até se permitindo emprestar um pedaço seu com outro nome. Generoso esse rádio, não? Eu sei que os teóricos de plantão estão agora me questionando, se enchendo de conceitos cibernéticos, vão citando mestrados e doutorados, teses e mais teses mirabolantes, mas para mim, que também estou nesse momento chegando até você através de podcast, essa moda desses tempos de idade mídia, o podcast nada mais é do que uma costela do Adão rádio que ganhou vida própria e virou moda entre os terráqueos em busca de novidade. Se você não concorda comigo, faz comentário aí. Obrigado por me ouvir. Pode até questionar, o que, aliás, sempre foi uma máxima do rádio. Comunicação que sempre foi de mão dupla. Se você está me acompanhando via YouTube, que aliás é um paletó do podcast, inscreva-se. Assim você vai saber das novidades que vem por aí. Eu sou Robson Júnior. Obrigado por me ouvir. Até o nosso próximo encontro. Show! Quem souber que conte outra. Do livro de José Ribamar Souza dos Reis, A Mostra do Populário Maranhense, Lendas, Crenças e Outras Histórias da Tradição Oral. A lenda da carruagem de Ana Jansen ou Carro de Donana, contada em grande parte do território maranhense e principalmente na ilha de São Luís.
O enredo lendário conta que em noites de quintas ou sextas-feiras, conforme variação da lua cheia, a carruagem sai do cemitério do Gavião, vagando pelas principais ruas da cidade de São Luís, com predominância por aquela onde Ana Jansen tinha residência. A descrição é que a carruagem é puxada por cavalos sem cabeça e guiada por um escravo igualmente decapitado e que tem no corpo salientes sinais de sevícias desumanas. Por onde a carruagem passa, faz uma zoada horripilante de ferragens velhas e ouvem-se lamentações de uma quantidade incalculável de escravos vítimas de Dona Ana. Ainda é narrado na lenda que se alguém pressentir a aproximação da carruagem e não fugir, será obrigado a receber da alma penada de Ana Jansen uma vela acesa, a qual no dia seguinte se transformará em um osso de defunto. Finaliza a lenda observando que enquanto Dona Ana não pagar seus pecados, seus cavalos decapitados não deixarão de arrancar fogo ao contato de seus cascos com o solo são-luisense. Algumas versões parecidas são mencionadas, pois, sem dúvida alguma, esse é um dos relatos lendários mais divulgados no estado do Maranhão, no qual o populário descreve as histórias de maldades da senhora dona de escravos Ana Jansen, ou como era mais conhecida, Dona Ana. Todas as versões trazem um enredo repleto de atos maléficos praticados pela mulher que dominou e teve poder de mando por décadas no Maranhão, principalmente na ilha de São Luís. Os escravos que caíram na unha da malvada senhora tiveram suas partes perdidas? Caso algum negro fugisse procurando a liberdade, a carruagem saía procurando o pobre coitado por toda a cidade. Não ficava uma biboca em São Luís que não fosse revirada à procura do negro fujão. Encontrado o escravo fugido, apanhava de todos os jeitos e feitios. Da palmatória às chicotadas. O castigo só parava quando o coitado já estava desmaiado há muito tempo e a costa era só sangue. Mesmo desfalecido, a diabólica mulher ainda mandava colocar o desventurado no tronco com complementação de 3 semanas no cafundó, uma habitação miserável, quarto escuro, sem a mínima higiene, ou cafua, com direito só a pão e água. Ela não perdoava ninguém. Quando a senhora malvada faleceu, instantaneamente virou alma penada, vagando na sua carruagem a correr pelas ruas são-luisenses. Nas noites sem luar, dizem que de longe se chegava a ouvir a horrenda zoada das rodas da carruagem e o barulho das ferraduras dos cavalos. Afirmam que as mulheres que têm essa visão precisam rezar depressa um terço completo. As crianças que a veem ficam todas urinadas. Das assombrações da carruagem de Dona Ana, todo mundo tem medo. Menino cai no berreiro, velho se encolhe ainda mais. E as moças se danam a rezar rosários inteiros. Os homens mais valentes correm, os menos afoitos se borram todos. Esses encantamentos de Dona Ana jamais terão fim. O populário descreve ainda que a maioria das afirmações acha poucos castigos para quem em vida foi tão ruim. Dona Ana está condenada a perambular penando para baixo e para cima, sem sossego. Essa é a história da carruagem de Ana Jansen ou o carro de Dona Ana. Conteúdo do livro de José Ribamar Souza dos Reis, a mostra do populário maranhense, lendas, crenças e outras histórias da tradição oral. Quem souber, que conte outra.